nada disso aqui tinha sido preparado, eu nem sabia que o Valentim ia falar isso aqui. Mas quando ele começou a falar aqui, o meu coração queimou, e o Espírito Santo falou: hoje eu prospero ele aqui nesse lugar, pela humildade, pela graça. Gente, eu quero dar sequência aqui, em Filipenses, no capítulo 3, é interessante como Deus, ele prepara o culto, a unção e a palavra, tudo certinho, né? Leia comigo aí, Filipenses capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 1. Quem ainda tem espaço para a palavra de Deus? Filipenses capítulo 3, verso de número 1. O apóstolo Paulo, ele traz uma palavra aqui muito tremenda. Eu queria toda a atenção agora, irmão, se concentra agora nos textos aqui, não distrai não. A palavra de Deus diz assim, ó: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Verso 2: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Quem está aqui comigo, ó? Ele está dizendo assim, ó: nós que nos gloriamos no Senhor Jesus, não confiamos, diga comigo, não confiamos na carne. Bate assim: eu não confio na carne. Continua. E o apóstolo Paulo, no verso 4, ele fala assim: embora eu, olha o que ele está dizendo, embora quem? O apóstolo Paulo, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Está aqui comigo ou não? Então vem para cá. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, gente, embora eu tivesse motivos, razões para ter tal confiança na carne. E ele fala por quê? Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Religiosamente falando, ele está dizendo: eu era um religioso irrepreensível, devoto, 100%. Mas no verso 7 ele diz o seguinte: mas o que para mim era lucro. Ele está dizendo, essa vaidade, esse título, todo esse benefício que eu herdei, ele está dizendo, aquilo que para mim era lucro, passei a considerar perda, ou como nada, por causa de Cristo. Mais do que isso, olha o que ele fala no verso 8, ele enfatiza: considero tudo como perda, tudo como nada, comparado com a supremacia do quê? Repete essa palavra comigo aí. Ó, suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Por quem perdi, ganhou todas as coisas? O que ele disse que aconteceu aqui? Perdeu tudo. Ele não ganhou tudo, ele perdeu tudo, é o que ele está dizendo. Vamos lá. E ele continua da seguinte forma: eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei. Ele está falando assim: eu não consigo receber essa justiça baseada nos meus atos religiosos, na minha prática devota daquilo que eu acho que é religião. É mais ou menos isso que ele está dizendo. E ele diz o seguinte: mas
a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na, diga, convicção, baseia na fé. Ele fala: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Agora olhe para cá, irmãos. Qual que é o peso que você acha que tem a sua religião diante de Deus? Eu digo assim, qual que é o peso que tem de você falar assim, ó, eu sou evangélico, eu sou da igreja presbiteriana, eu sou da batista, eu sou da assembleia? Qual que é o peso disso? Quando eu digo peso, eu estou falando isso diante de Deus, da balança de Deus. Qual que é o peso da pessoa ser católica? Qual que é o peso da pessoa ser qualquer religião diante de Deus? Judeu, circunciso, incircunciso, raça pura, mestiço. Qual que é o peso diante de Deus? O apóstolo Paulo, irmãos, ele está fazendo mais ou menos o seguinte: ele trouxe aqui o que nos dias de hoje a gente chama de autoconhecimento. Eu acho que a maioria de nós, em algum momento da nossa vida, a gente pensa assim: será que eu sei quem eu sou? Pergunta para alguém que está perto de você: você sabe quem que você é? Você já escreveu isso aí? Já escreveu seus atributos, suas qualidades? O apóstolo Paulo, ele começa a destrinchar aqui tudo que antes para ele era algo importantíssimo, perante a religião, perante a sociedade, perante a nação. Ele colocou todos os atributos dele que tornavam ele um cara muito especial, de um alto escalão do status daquela época. E ele lê um por um, trazendo ali um autoconhecimento dele mesmo, porque o apóstolo Paulo faz muito isso. Ele expõe, né, as suas dificuldades, os seus pecados. Ele expunha claramente diante daqueles que estavam ouvindo quem que ele era de fato. E eu perguntei se você se conhece o peso da sua religião, irmãos, porque recentemente eu estive viajando, né? Fui agora em Rondonópolis, estava em Altaraguaia também. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns irmãos e a gente estudar um pouquinho da palavra, e recebi alguns questionamentos. E eu gosto disso, quando a gente está conversando e as pessoas têm aquele interesse de entender, né? De pegar um versículo: pastor, não entendi isso aqui, o que você acha, né? E a gente começou a falar sobre isso, irmãos. O peso dessa religião que está em nós está atrapalhando toda a estrutura da nossa família, da nossa vida e especialmente da nossa vida com Deus. Nós estamos com um ranço, a nossa geração, Brasil, de maneira generalizada, tem um ranço, especialmente os evangélicos, dessa religiosidade, desse status. Eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou bispo, eu sou pastor, eu sou vice-deus, eu sou da igreja tal, eu sou calvino, eu sou armínio, a gente está cheio dessas coisas, irmão, impregnada em nós. E você que talvez fala: não, eu não tenho nada disso comigo. Exatamente, por não se inserir às vezes nesse contexto religioso, você não se sente capaz de ser um homem ou uma mulher de Deus de verdade. Você não se sente digno. A quantidade de pessoas, irmão, que não ceiam mais, porque elas não se sentem dignas de cear. A quantidade de pessoas que não se sentem dignas de estar no altar. E tem gente confundindo isso aí com temor, tem gente confundindo isso aí com zelo, mas eu chamo isso, irmão, da falta do conhecimento da graça de Deus, a falta do conhecimento da estrutura verdadeira da palavra e do que Jesus vai fazer. Jesus, em um certo momento, algumas pessoas que estavam enfermas eram tragas a ele, e no momento que estavam diante dele ali, o que ele fazia? Vai, os teus pecados estão. Ele liberava perdão antes de curar a pessoa. E aí os fariseus religiosos falavam: não, blasfêmia,
Como que esse homem tem autoridade, querendo ter autoridade para perdoar pecado? Eu vejo as igrejas falando de autoridade para curar enfermo, para ressuscitar um morto. Mas você sabia que você tem autoridade para perdoar? Para liberar perdão na vida das pessoas? E não é coisas que foram feitas a você? Você sabia que você tem autoridade para dizer assim, vai, os teus pecados estão perdoados? Você sabia disso? Aí alguém questionou, não, blasfêmia, só Deus pode perdoar pecado. O que está escrito na oração do Pai Nosso? Jesus virava para eles e falava o seguinte, falou, o que é mais fácil? Dizer a este, levanta e anda, ou os teus pecados estão perdoados? E ele ainda dizia o seguinte, mas para saber que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu digo a esse, levanta e anda. Jesus enfatizou, irmãos, que muito mais fácil é curar do que perdoar. Muito mais fácil é você fazer uma oração, porque oração para uma cura, para uma enfermidade, é a manifestação de um dom. E os dons espirituais nunca serão maiores do que o mandamento. Nunca serão. Dons espirituais não podem superar os atributos de Deus e nem os mandamentos de Deus. E perdoar, irmão, nada mais é do que o maior nível de amor que alguém pode chegar. Eu estava vendo um negócio interessante, parece que na química, né, quem estudou química aí deve saber mais. Está aí o Samuel, que entende bem, né, tem uns irmãos aí que já estudou. E tem lá percloreto, né, permanganato. E eu estava vendo que quem gosta disso é o Alisson, né? Que aquela palavra ela significa o nível mais elevado, né? É aquilo que você coloca com intensidade, né? Igual tem uma coisa feita e uma coisa perfeita. E estudando um livro que estava falando a respeito dessas questões, eu achei interessantíssimo, irmão, porque é muito fácil a gente entender um pouquinho sobre o amor, dessa maneira que a igreja romantiza, mas se você entender o perdão é o perdão, é o nível mais alto de manifestação do amor por uma pessoa, porque você só descobre se ama de verdade o dia que você perdoa. E o mandamento que Deus deixou para a igreja é o perdão, meu irmão, que é muito maior do que qualquer outro ato religioso que alguém possa fazer. Jesus demonstrou o seu amor para conosco quando ainda estávamos em nossos pecados, e lá na cruz do Calvário, transpassado de dor, ele podia falar qualquer palavra de juízo, de sentença, mas ele falou assim, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eu estou falando isso, irmão, porque a gente nós iremos recomeçar, né, simbolicamente um novo ciclo, um novo ano na nossa vida. E nós precisamos nos aprofundar no conhecimento de Deus, irmão. A internet está pregando para nós precisamos aprofundar no conhecimento de nós mesmos. E eu queria ler uns versículos aqui com os irmãos, bem rapidinho. Abra sua Bíblia comigo aqui. Diga assim, o autoconhecimento é importante, mas de nada vale se não conhecer o Senhor. Você entendeu o que eu disse aqui? Você saber quem você é, se descobrir, tudo isso é importantíssimo. Mas o texto de Provérbios, no capítulo 9, verso 10, diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Beleza? Pega o verso, o capítulo 3. Não, vamos ler Jeremias, vamos lá em Jeremias, capítulo 9, depois eu vou explicar Provérbios. Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24. Lá em Provérbios nós lemos, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e do conhecimento. Agora veja o que está escrito aqui, irmãos. Jeremias capítulo 9, verso 23 e 24. Quem está aqui comigo, diga amém.
Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, e nem o forte na sua força, e nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, justiça e retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Nesse texto, Deus, ele traz claramente, irmãos, que não existe um reconhecimento de riqueza, de justiça própria, de orgulho, de vaidade, nada, meu irmão, disso. Porque perante Ele, a coisa mais importante é conhecer o Senhor. E quando a gente fala de conhecer o Senhor, a gente pensa que é estar presente nos cultos, a gente pensa que é conhecer, aprofundar na palavra, e não é sobre isso que ele está falando. Lê comigo aí, João no capítulo 17, verso 3. Quem está acompanhando aqui, amém? João, capítulo 17, verso 3. Esta é a vida eterna. Irmão, imagina a gente ter que definir a vida eterna aqui, explicando o que seria a vida eterna. Ele define num versículo. Deus define num versículo o que é a vida eterna. Que te conheça. O único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Todo o propósito do ser humano, irmão, o que Deus tem para nós, para mim, para você, está relacionado a conhecer o Senhor, a conhecer e aprofundar no conhecimento de Deus. Irmão, nós estamos caminhando dentro de uma geração que está completamente envolvida, ou com o mundo ou com a religião. Pouquíssimas pessoas estão envolvidas com Deus. Boa parte das pessoas que se dizem devotas a Deus e que participam de igreja, elas estão envolvidas muito com as atividades da igreja, com os conhecimentos superficiais a respeito das coisas cerimoniais da religião. Pouquíssimas pessoas estão se aprofundando no conhecimento de Deus. E o que Jesus veio implantar, irmão, foi o reino dele. Então diga assim: o reino de Deus é eterno. E a igreja presbiteriana renovada? Passageiro, irmão, terrena. A placa, a sua religião, o pregador, sabe, o ritual, tudo isso aqui é terreno. Deus não tem prazer nisso. Deus tem prazer quando o reino dele está sendo implantado. O reino de Deus, ele começa a partir do momento que você crê, e você passa para a eternidade conhecendo a Deus. Nós iremos conhecer a Deus plenamente na eternidade, porque nós precisamos de uma eternidade toda para conhecer o Senhor, porque Deus é eterno, e nós estamos presos, irmão, a questionamentos, sabe, a atos religiosos ainda, ao não toque, ao não pode isso, não pega nisso, não frequenta tal lugar, não pode fazer isso, o que a igreja pode, o que a igreja não pode, e a gente está perdendo a essência do Evangelho. Momento algum, Jesus deu instruções para os discípulos, como que tinha que ser o culto. Ele não reuniu os discípulos e falou: tem que ter diácono, aí depois vai ter que ter os presbíteros, aí tem que respeitar o estatuto. Jesus não implantou a igreja, irmão. Jesus, ele subiu aos céus e deixou os discípulos dizendo assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, ide curai os enfermos. Foi esse o evangelho que Jesus nos deu, irmão. Toda essa ansiedade que você viveu talvez em 2024, e essa pressão psicológica, você gritando por dentro muitas vezes lá na sua casa, chorando no travesseiro, com vontade de abandonar a igreja, com vontade de abandonar o trabalho, com vontade de abandonar a família, tudo isso é uma crise, irmão, que essa geração está vivendo agora, ainda mais intensamente. Eu estava olhando as crianças, meus filhos, meu sobrinho, brincar. Eles pegaram um brinquedo, começaram a
jogar ali um brinquedo que não seja celular, que não seja internet, mas fadigou, mas coisa rápida. É coisa de segundo, já fadiga, a criança não quer mais, já quer fazer outra coisa, e não é porque criança é acelerada, irmão. Todos nós estamos assim. Cadê aquele povo que pegava uma cadeira de fio, colocava na calçada e ficava olhando por nada, vendo as pessoas passar na rua? Nem a senhorinha de coque não faz isso mais, que ela está lá. O que eu estou dizendo, irmão? Nós estamos treinados, manipulados a querer tudo agora, tudo nesse momento, assim, sem ter dia. É por isso que a gente não consegue orar mais. É por isso que não consegue mais ler a palavra. Por quê? Porque o seu cérebro está sendo treinado para informação rápida o tempo todo. Se não houver uma novidade, logo você fadiga, você quer sair, aí você fala que está com depressão, ansiedade. Mas é porque você está esperando algo novo o tempo todo, uma novidade, uma palavra, uma coisa, e não acontece no seu tempo. Em Tiago, no capítulo 4, o Senhor está falando sobre isso. O que é a sua vida, meu irmão? O que é a sua vida? A gente quase não pensa sobre isso às vezes. Eu penso muito sobre isso. Mas a minha vida, ela passa diante dos meus olhos o tempo todo. Você pode morrer a qualquer momento, irmão. João Pedro falou: você prega hoje? Eu estava lá em Rondonópolis, agorinha. Lá do almoço, mais ou menos, né? Você prega hoje? Eu falei: se eu viver e chegar aí, que mau pensamento negativo. Não, irmão, é fato. Se Deus quiser, farei isso ou aquilo. Eu falei: se eu viver e for da vontade de Deus, eu vou estar lá de noite. Por quê, irmão? Porque para nós estarmos aqui mais uma vez, eu olho pregando, com esse microfone na mão, olhando para esses presbíteros, pregando para essa igreja, abrindo essa Bíblia, para mim, irmão, não existe um privilégio maior. E por que privilégio maior? Porque eu me conheço. E você se conhece? Você se conhece? Faz uma lista dessa que o apóstolo Paulo fez e fala sobre você. Quem é você de verdade? Não é quem as pessoas pensam que você é. Não é o que você pensa que você é. É o que você é de fato. Escreve. O apóstolo Paulo não estava falando nada que ele pensava que ele era, não. Ele era tudo isso aqui. Ele pegou todos os atributos de qualidade, colocou lá e falou: tudo isso aqui é esterco. Perto de conhecer o Senhor. Perto de mergulhar no conhecimento de Deus. Você nunca irá prosperar na sua vida em nenhuma área, irmão, se o seu foco é descobrir mais sobre você e Deus, Ele está ali só para te abençoar e prosperar o que você quer. A prosperidade verdadeira, ela vem do conhecimento de Deus, não do autoconhecimento da própria vida. Você pode se autoconhecer e melhorar suas emoções, mas vai viver dentro de um vácuo, de um vazio imenso da falta do conhecimento de Deus. Você pode se autoconhecer e descobrir as suas melhores qualidades, como ele fez aqui, ele te escreveu, ele colocou no papel, contando para a igreja: olha, tudo isso aqui é o que eu era, mas isso aqui não serve de nada mais. Por quê? Porque nem um ato religioso, nem uma cerimônia religiosa, nem a placa que você frequenta, nem o jeito que você acredita, se é saia, se é o cabelo comprido, se é terno, sabe, se tem tatuagem ou não pode tatuagem, se bebe ou não bebe, nada disso, irmão, tem peso se comparado ao perdão e o amor. O que a igreja está precisando aprender nesse tempo não é uso e costume, não é doutrina religiosa. A igreja está precisando aprender a perdoar e amar. Está todo mundo naquela expectativa: quando que vem um pregador bom aí, que ora, que cura, que faz milagre, que a coisa acontece, beleza. Tremendos dons espirituais. Mas o que adianta a gente ter um monte de dom aqui, manifestando diante dos teus olhos, você não tem coragem de perdoar uma pessoa que senta no mesmo banco que você nessa igreja?
O que adianta a gente falar de dom, de show, de atividade de igreja, se nós estamos cheios de amargura, de ressentimentos, de ciúme, sabe, os nossos olhos estão cheios da vaidade, da inveja. Não vai adiantar, irmão. Agora, quando você faz, e vem diante de Deus, e abre a sua lepra, e mostra quem você é para você mesmo, irmão, e começa a reconhecer isso diante de Deus, e fala: Deus, eu preciso te conhecer, porque quanto mais eu te conheço, mais impuro eu me sinto. Eu fico preocupado, irmão, fico preocupadíssimo, quando eu converso com um cristão, com um crente, com um pastor, com quem quer que seja, e você pergunta como é que você está, ele está bem, irmão, só bem, toda vez que você vê, o cara está bem, está voando, está santo, está cheio da unção de Deus. Eu fico preocupado com gente que é só, porque até o apóstolo Paulo, no auge do seu ministério, batia no peito e falava assim: o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal está junto de mim. Que tipo de crente é esse, irmão, que você espera que você seja, enquanto você estiver olhando para homens que são totalmente hipócritas? Porque hipocrisia não é ser falho, não é? Olha o que Jesus falou a respeito dos fariseus. Ele chamou eles de sepulcro caiado. Não é uma pessoa que tem falha, igual você e eu. Todos nós aqui temos falha e fazemos a obra de Deus e orando, e alguém fala hipócrita, porque está cheio de erros e pecados e está lá pregando o evangelho. Isso não é hipócrita, irmão. Hipócrita é alguém que se passa, é que não consegue reconhecer os seus próprios defeitos, suas fracassos. Ele está ali como um sepulcro caiado, está todo mundo olhando e ele está se passando de santo, se passando de branco. Como é que você está? Estou voando, estou em Deus, estou mergulhado. Meu irmão, então você tinha que ser arrebatado, tinha que nascer duas asas em você e você sair voando, porque eu tenho visto como que é os bastidores dessa igreja, irmão, e eu converso, são praticamente, irmão, quase 22 décadas dentro de igreja, pastoreando. Nós vamos para 14 anos pastoreando aqui, eu conheço os bastidores da igreja. Já vi gente falando assim: pastor, meu sonho é ser pastor. Eu falo: então vem para perto, vem para perto, porque alguém acha que ser pastor é pregar a palavra é o mel da coisa. Meu sonho é ser pastor, e começa a andar junto, começa a ver os bastidores da igreja, fala: essa igreja é de ímpio, é uma igreja pecadora. Conhece os bastidores, né? Olha o conselho aqui. Você fala: meu Deus, não há um anjo sequer. A gente aconselha pessoas, irmão, a gente ouve todo mundo, escuta todo mundo, e você sabe o que eu vejo? A graça de Deus o tempo todo em atuação, Deus perdoando e transformando as pessoas que permanecem na graça de Deus. É muito fácil enquadrar todo mundo aqui de terno e gravata, botar uma Bíblia debaixo do braço, sabe, todo mundo trajado igual crente aqui, mas, irmão, não adianta. Tudo isso são atos religiosos que não tem prazer, não tem poder nenhum para refrear os desejos da carne. Agora, uma coisa eu digo para vocês: não importa quem é que você seja, não importa o seu fracasso, a sua falha, a sua dificuldade, seja real com você e Deus, porque tem gente que está se enganando, e é ranço religioso, é porque tem medo. Entende, irmão? Não estou dizendo que você tem que expor sua vida, os seus erros para todo mundo e sair escancarando, não é isso não, irmão. Você tem que fazer isso diante de Deus, mas não tenha medo disso, irmão, porque Jesus foi crucificado nu na cruz do Calvário. Alguém escandalizado foi lá e colocou, evidentemente, uma toalha, mas Jesus foi exposto a nudez dele lá na cruz. Todo crucificado era assim. A palavra de Deus diz que todos os nossos pecados serão expostos no dia do Senhor.
Ou seja, mais cedo ou mais tarde vai vazar. Não, pastor, nós não vamos passar. Todos nós seremos apresentados diante do tribunal de Cristo. Não há nada oculto que não haja de ser revelado. Vai tudo ali, irmão. O que eu estou dizendo para vocês, irmão, se apegue nos mandamentos de Deus. Todos os mandamentos têm a ver com amor e com perdão, irmão. Que esse ano de 2025 seja um ano em que você viva o Evangelho e não se pareça um evangélico. Viver o Evangelho não é acertos, não é saindo dando paz do Senhor para todo mundo, falando igual crente. Eu nem gosto de falar igual crente, igual gospel. Meu amado, meu querido. Acho até legal quem vive assim, conversa desse jeito, né? Mas para mim, irmão, é tudo religião isso aí. Se é pai do Senhor, pai de Cristo, graça e pai, o que importa, irmão? É bom dia. Porque isso não vai mudar nada, irmão. A palavra de Deus diz que você prestará contas diante de Deus, de quem você é, não de quem você parecia ser. Todos nós haveremos de prestar conta de todas as nossas atitudes, irmão. Encare isso, irmão, como alguém que encara que a vida passa diante dos seus olhos todos os dias. E a qualquer momento você pode partir dessa. E a Presbiteriana Renovada, o pastor Regis, ninguém vai poder te ajudar nesse momento, irmão. É você e Deus. E diante dessa reflexão, eu queria que você curvasse a cabeça e pensasse algo comigo aqui. Quantos personagens você é? Basicamente 3 é certo. Aquele personagem que as pessoas pensam que você é, olha para você e fala: nossa, o Lucas está todo bem trajado hoje, deve estar montado na grana, andando lindo, bonitão. O outro olha o casal de mão dada, sorrindo na igreja, e fala: que casal tremendo. Não tem nem problema, meu sonho é ter um casamento assim. Nós estamos olhando para as pessoas, e as pessoas estão olhando para nós, está dizendo assim: ah, mas como eu queria a vida do Gesiel, ah, como eu queria a vida da irmã Tânia. E às vezes a gente gosta do que as pessoas pensam a nosso respeito, mesmo sabendo que não é verdade. E a gente mantém o padrão, mantém a pose. Esse personagem não importa nada diante de Deus. O que as pessoas pensam ao teu respeito pouco importa, irmão. Se importe mesmo com o que as pessoas falam ao teu respeito. Se importe menos com o que as pessoas estão pensando ao teu respeito. Se importe mais com o que Deus está pensando. Deus vai julgar as intenções do coração. O segundo personagem é aquele que você pensa que é. O salmista disse: sonda-me, Senhor, e me conheces. É só Deus que pode revelar quem você é de verdade, irmão. Talvez você está com alto conceito sobre você mesmo. É por isso que você não se dá bem com ninguém. É por isso que todo lugar que você vai, você arruma problema. É por isso que você não tem amigos. É porque você se acha melhor do que os outros. Você se acha superior, mais inteligente, mais rico. Tira fora essa casca. Joga fora esse personagem. E começa a mergulhar no conhecimento de Deus. E Deus vai revelando quem você é de verdade. E quando Deus revela você, Ele não te expõe para te envergonhar. Ele te expõe para mudar a tua história, a tua vida. Escute o que eu vou falar antes de orar. Jacó vivia uma vida escondido, envergonhado, acusado, porque um dia disse para o pai que o nome dele era Esaú. Enganou o pai que era cego.
enganou a família, enganou o irmão e saiu envergonhado. Um dia, ele teve um encontro com Deus, e Deus perguntou para ele: como que você se chama? Qual que é o teu nome? Naquele momento, foi exposto, ele falou: eu sou Jacó. Deus não queria envergonhar Jacó, Deus queria mudar o nome dele. Todas as vezes que você reconhece quem você é de fato, e você se posiciona diante de Deus, dizendo: Deus, eu quero te conhecer, eu preciso mais do Senhor e menos de mim. Deus vem transformando a tua história, irmão, e vem abençoando a sua vida, e vem abençoando a sua família. Essa mensagem é para convidar você a 2025, ser você mesmo, ser verdadeiro, ser real, ser humano, e deixar de fora toda essa religiosidade, e se dedicar ao amor e ao perdão, se dedicar à palavra de Deus, se dedicar a conhecer a graça e a misericórdia e todos os seus atributos, para que você tenha uma vida plena e feliz. Eu quero orar por você, se você puder colocar a mão no seu coração. Senhor Deus, nós precisamos, Deus, de viver um evangelho real, verdadeiro. Nós estamos cansados do evangelho bonito, nós estamos cansados da igreja bonita, nós estamos cansados da aparência, nós estamos cansados de ser citado como os santos que não são santos. Nós estamos cansados de ser chamado de evangélico. Nós estamos cansados de ser acusado por Satanás, porque nem nossa religião a gente consegue viver. Nós precisamos conhecer o amor profundo e sublime que há na tua graça, Deus, porque da mesma maneira que eu medi, eu serei medido, e da mesma maneira que eu julgar, eu serei julgado. Com a medida que eu colocar, Senhor, o Senhor vai colocar naquele grande dia. E é por isso que a tua igreja precisa mergulhar no rio de misericórdia, no rio de graça, no rio de perdão. E antes de curar, e antes de adorar, que a tua igreja saiba perdoar. Tem gente que está travado financeiramente porque guarda rancor. Tem gente que está todo arrebentado porque está cheio de ressentimento e diz: não, eu só deixei para lá. Deus não tem negócio com quem deixa para lá, irmão. Tem que quebrar o orgulho, tem que descer igual Naamã, tem que andar debaixo de uma palavra, tem que viver o processo de restauração. E Deus vai colocar você no processo certo. Talvez tenha alguma coisa na sua vida que você precise de um conserto, irmão. Todos nós precisamos. Não se coloque sobre esse peso sobre a sua vida, mas não abandone a cruz de Cristo, não abandone o conhecimento de Deus, não se afaste do Senhor, não retroceda, não se envergonhe, não se julgue. O apóstolo Paulo falou: nem eu julgo a mim mesmo, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu queria que nesse momento, com a sua mão no seu coração, você pudesse fazer uma oração de arrependimento, uma oração diante de Deus, dizendo: eu sou Jacó. Se você é um mentiroso, diga: eu sou um mentiroso. Se você é um adúltero, diga: eu sou um adúltero. Se você é um mau pagador, diga: eu sou um caloteiro. Porque quando você se expõe diante de Deus, Deus vem mudando a sua história, a sua estrutura, mas é necessário que você reconheça. E é reconhecer, irmão, e ir adiante, é reconhecer e continuar com Jesus, é reconhecer e continuar na presença de Deus, é prosseguir no conhecimento do Senhor, e de glória em glória nós seremos transformados, é de culto em culto, é de palavra em palavra, é de oração em oração. A palavra de Deus diz: quando nós estamos num ambiente como esse, é como ferro que afia o outro, o ferro é como o irmão que afia o outro irmão.
É assim que o Senhor nos colocou em comunhão, para que nós possamos crescer e ser transformado dia a dia na presença de Deus. Então ore comigo: Senhor Jesus, mais alto, Senhor Jesus, me faça permanecer todos os dias da minha vida na tua presença. Não te apartes, Espírito Santo, da minha vida, porque Jesus Cristo cobriu os meus pecados na cruz do Calvário. Me santifica, me justifica, me limpa, Senhor, e que cada novo dia as tuas misericórdias se renovem sobre mim. Que o teu sangue cubra minha vida, cubra minha família, cubra minha casa, e que tudo esteja guardado debaixo do sangue do Cordeiro que venceu. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Se você crê nisso, aplauda, meu irmão, porque Jesus perdoa os teus pecados. Eu declaro que você está perdoado, eu declaro que você está em paz com o Senhor. Vai em frente, para a glória de Deus, aleluia. Glória a Deus, que essa mensagem possa ficar no nosso coração. Quem foi edificado, levanta sua mão assim. Glória a Deus. Estamos encerrando um culto. Vamos ficar de pé, igreja? Depois desse alimento do céu, agora agradecer a Deus e enfrentar essa semana que se inicia. Levanta sua mão assim. Que a graça e o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos. E todos dizem amém. Tenha uma semana abençoada no nome de Jesus.